eu sou o Léo. Oi, eu sou a Marcela. E você está no Olhar Anacrônico, o podcast de literatura no seu tempo. Sejam bem-vindos ao nosso podcast. Eu esqueci de novo. Marcela, tá tudo muito caro. Tá tudo muito caro. É isso aí. Alguns dizem que é metade do dobro. E eu tendo a concordar com eles. Já não faz, assim... Desde o final do ano passado a gente tem visto discussões a respeito de preços cada vez maiores de livros. Você mesma fez uma pesquisa, né? Pra quem não sabe, a Marcela é formada e pós-graduada agora, né? Em comunicação. A sua tese de pós-graduação, o seu TCC de pós-graduação, né? Foi sobre jornada do consumo... Consumidor de livros físicos em livrarias. Isso. Físicas. E a gente chegou a alguns insights, algumas conclusões legais sobre preços também, né? Que acaba, enfim, o que acaba valendo mais? A experiência, o preço do livro e tudo mais, esses componentes aí que agregam no valor, né? E, enfim, tem muitas coisas pra gente falar a respeito disso. E a gente foi ontem na Feira do Livro, né? Festival de literatura organizado pela Associação 451, que tem um podcast também muito legal no Spotify, em todas as redes agregadoras de podcast aí. A gente acabou vendo algumas coisas interessantes, achamos legal trazer a nossa experiência tanto da Feira do Livro quanto essas análises que a gente já tem formulado há algum tempo. Então, se você também está sentindo esse desconforto a respeito dos preços do livro, tá tudo muito caro, fica aqui com a gente para essa discussão que eu acho que vai ser bem legal. Então, vamos primeiro começar do evento. O que você achou do evento, Marcela? A gente chegou aí na primeira edição, a gente até fez um podcast falando sobre as diferenças de algumas feiras que a gente já tinha ido. Então foi super interessante, a gente já tinha gostado, elogiado esse evento que a gente sabia que tinha um potencial para crescer. E realmente cresceu. Tá maior, com mais estandes, com mais editoras participando. Participações de artistas, de escritores, de pessoas famosas mesmo, influentes nesse nosso hall aí de cultura. Então foi extremamente rico. É um evento extremamente rico. De primeira mão, para você conhecer, ir lá olhar, passear, vale a pena. Até por dizer que a própria Praça Charles Miller já é um ponto turístico da cidade, por mais inacessível que ele seja em alguns aspectos, né? Como você pode observar, não tem metrô próximo ali, né? É um bairro difícil, né? Com pessoas difíceis que não gostam de povo ali, né? Nas suas ruas. O Pacaembu não tem 4.000 moradores. É uma das áreas menos habitadas de qualquer região do centro expandido de São Paulo. É uma região muito rica, gente aí que pode ir para teatro, para cinema, para orquestra, para galeria de arte. Se é que vão. Mas, então você acaba combinando já um ponto turístico da cidade, uma marca registrada ali, né, que todo mundo que tá visitando geralmente vai. E você tem o próprio público da região, né, ele é próximo da Paulista, tá batendo perna, passeando com cachorro, correndo, acaba passando numa feira do livro que tá ali, como a própria organização falou, né, no asfalto, sem catraca, né? Feira do livro gratuita em todos os eventos, todas as barracas, tá tudo ali de pronta entrega para você explorar. De bate-pronto é um evento muito legal e receptivo, né? E também, como a gente sempre gosta de dizer, é o dos eventos de Feira do Livro com um viés declarado, né? Eu sempre sinto isso, a gente sempre acaba encontrando muita literatura legal. No primeiro ano que a gente foi, tava falando mais sobre questão de gênero, então estavam distribuindo bottoms, figurinhas, e estavam lançando vários livros sobre bissexualidade, sobre transgênero, então quadrinhos inclusive, então foi uma conversa muito interessante. Esse ano já a gente sentiu carregado também com essa questão das editoras negras ainda, trouxe também, né, atualizações sobre essas questões de gênero também. Mas esse ano que a gente sentiu mais foi uma pegada uma comunicação mais voltada para feminismo, né? Quando a Virginia Woolf escreveu Toda Mulher Precisa de um Cômodo Só para Si, ela devia estar falando da cozinha. Acho que esse é o grande diferencial da Feira do Livro em comparação a outros eventos, que até diria assim, são mais voltados para consumo, né? A própria Feira do Livro tem aí os painéis de debate, transmissão ao vivo com palestrantes, então já tem toda uma carga diferente do que se vê numa Bienal ou na própria Festa do Livro da USP. Mas, enquanto caminhávamos por lá,
acho que a gente ficou também um pouco assustado com os valores dos livros, né? Não só nós, né? A gente sentiu isso de outras pessoas que estavam caminhando perto da gente. Obviamente, eu e a Marcela, a gente já ficou surpreso quando a gente pegou livros ali de 100 e tantos reais, né? Mas a gente viu pessoas mesmo naquelas maquininhas que mostram preço, né? Você coloca o código de barras, ele já dá quanto o livro tá saindo. E, tipo assim, muita gente saindo com carinho meio assustada com o valor do livro. Agora, se me dão licença, vou entrar em profunda melancolia. A gente mesmo chegou, assim, a ver que o preço base, né, vamos assim, das grandes editoras ali, das grandes barracas, era R$ 69,90, então você não conseguia pegar um livro por menos de R$70, o que me faz sempre ficar preocupado, porque assim, R$70 é um preço muito salgado pro livro, pra gente já. A gente tá falando de um livro de capa dura, tá? E nem um livro grande de 300 páginas, a gente tá falando de menos de 300 páginas, pequeno, ele tem menos de 30 centímetros, o livro, então menor que uma folha sulfite. Uhum. E você tá falando de pagar R$69 num livro como esse. Aí você fala assim, você tem que ir você tá julgando o livro pela capa? Não, eu estou julgando meu bolso pela capa. Esse é o ponto. Será que vai valer a pena R$70? Assim, a gente já tem há bastante tempo discutido sobre como esse aumento exponencial dos preços na compra do varejo físico, né? Ele tá cada vez mais caro e em contrapartida você vê esses livros muito mais baratos no e-commerce. Sempre fica assustada porque eu e a Marcela, a gente gosta dessa experiência física do livro, né? De você ir na feira, ir na livraria, mas trocar, doar o livro. Assim, tem toda uma experiência ao redor da literatura presencial, física, que você acaba pulando essa etapa quando você compra digitalmente. E a Amazon já se consolida como um monopólio nesse sentido, né? Ela começou como uma livraria digital. Então, a gente sempre fica preocupado, né? As grandes livrarias começam a fechar, começa a se mostrar um mercado cada vez mais difícil de entrar, quanto mais de manter. E quando você vai na Feira do Livro, um evento, como a galera fala, sem catraca, com posição política, e aí o livro que fala sobre desigualdade social tá lá por R$69,90, R$120. Aí você fala, caramba, mano, assim, tá difícil. E a gente não tá falando que o livro não vale, porque a gente sabe também, a gente pode até depois entrar um pouco mais nisso, mas a gente falou sobre isso em um dos nossos podcasts também, sobre o fim dos livros físicos e versus o digital. A gente explica sobre essa questão até de como é separado o valor, né, pra editora, pra ela poder lançar um livro, o quanto que efetivamente vai pra ela. A gente entende que tá cada vez mais caro as coisas, e que o livro, obviamente, também acaba tendo que aumentar o preço. A gente entende isso. Tanto que a gente até fala, na última vez que a gente fez nesse podcast falando sobre a diferença, a gente fala, você não vai encontrar um valor tão ok pra você comprar tantos livros, mas vá pra você conhecer e conhecer editoras novas. A gente fala isso no podcast e a gente mantém. Mas esse ano, particularmente, não teve desconto em quase nenhuma barraca. O grande desconto deles é na compra de 3, 4 livros, que nesse preço que o Léo falou era o mínimo, de R$69, você ganha uma eco bag. Ai, gente, fala sério? A dinâmica tinha que ser um pouco mais amistosa, né? Descontos maiores, porcentagem mesmo, falando, pra instigar as pessoas a levarem essa grande quantidade de livros. Enfim, né? Pra um evento que a Marcela até falou pra mim, né? Não tem catraca, mas a catraca é o preço, né? Eu acabo sempre ficando muito preocupado com que essa sinalização sempre aponta pra gente no futuro, porque é uma elite mesmo que vai lá comprar com seu cachorrinho, né? Tá passeando no Pacaembu, ou com seus filhos, chegou de carro. E óbvio, não tô falando que é errado. Essas pessoas têm que consumir mesmo literatura, uma vez que elas têm o dinheiro. Que bom que elas estão se aculturando. Mas pra gente aqui que mora na Zona Leste, conta o dinheiro no final do mês, faz marmita, né? Pra ir pro trabalho e tudo mais. O acesso tá cada vez mais restrito. E o livro acaba disputando com streaming, com cinema, com videogame, com o próprio TikTok, Instagram. As pessoas acabam optando por outras alternativas de se entreter e de consumir cultura, né? Quando consomem cultura. Então é sempre aquele cenário, né? O livro mais vendido no Brasil hoje não é um livro de se ler, é um livro de colorir. O livro de se ler é Café com Deus Pai, que é um livro de autoajuda mesquinho aí, pseudo-religioso. E quando você vai na Feira do Livro pra consumir literatura de verdade, o livro tá mais R$70. É foda.
Mas, assim, é difícil de se ver um cenário positivo disso. Que é aí que a gente entra, né, Marcelo, na sua pesquisa do ano passado, que você tirou alguns insights. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho e também dessas conclusões que você chegou. A pesquisa que eu fiz sobre o mercado de livros foi especificamente para falar como as livrarias físicas hoje, como elas conseguiriam se manter com e-commerces aí como a Amazon, por exemplo, né, vendendo livros físicos. Então, ambos, vamos dando exemplos aqui, né, tanto a Amazon vendendo livros físicos e a livraria. Como é que uma livraria hoje consegue competir com uma Amazon que tem acesso ao celular de cada pessoa facilmente e tem descontos quase todos os dias, você tem alguma promoção no site da Amazon. A Amazon não vende só livros, ela vende diversas outras coisas. Então, como é que você, livraria que vende apenas livros, né? Esses ricos livros, como você vai se manter competindo com esses e-commerces? Então, foi uma pesquisa que eu realizei ao longo do ano. E essa pesquisa eu realizei e eu fiz questionário. Então, eu entrevistei pessoas para poder chegar na conclusão da minha pesquisa. E por mais que a gente fale aqui, então, mas tem a questão de comodidade, né? A Amazon, então, entrega na minha casa na hora que eu quero. Não tem livrarias perto da minha casa, eu moro numa região muito afastada. As livrarias ficam em lugares, às vezes, não só longe da minha casa, mas, não vamos chamar de elite, né, mas... Bairros nobres. Pinheiros, sim. Moema, a própria Avenida Paulista, ao redor ali do shopping, tipo... Então, e ao mesmo tempo, as livrarias, de acordo com pesquisas e de acordo com entrevistas que eu vi, os donos de livraria falando que as pessoas estão preocupadas com a experiência. Então, acaba que as pessoas preferem, muitas vezes, ir numa livraria ainda, porque elas querem ter a experiência não só de pegar o livro físico, mas também de sair de casa, de um ambiente cheio de livros, que é bonito, então uma livraria organizada, onde você tem, às vezes, a possibilidade de discussão com o autor, que não sei o quê. Tudo isso é lindo, e realmente, de fato, pode ser um dos pontos positivos para você continuar tendo uma livraria e que ela conseguiria, talvez, competir com a Amazon. Mas a resposta da minha pesquisa, majoritariamente, foi de que as pessoas compram pelo preço. E mesmo que elas tenham opção, uma das perguntas da minha pesquisa foi: se você passou numa livraria, viu o livro que você estava esperando para comprar, você estava aguardando, né? O que não é uma coisa que as pessoas geralmente têm. Mas eu estava aguardando chegar aqui no Brasil, enfim, você viu na livraria. Se você passou e você viu o preço. Você entra no celular e pesquisa o nome do livro e você vê que no e-commerce tá com 20% de desconto, o mesmo livro, para chegar na sua casa. Só que você tem a possibilidade de sair da loja já com o livro, certo? Você tá ali, você tá lá, com o livro na mão. Mas você olha, vai demorar umas 2 semanas para chegar na sua casa, mas você vai pagar mais barato. O que você escolhe? A resposta da minha pesquisa foi 48%, quase 50% das pessoas iriam esperar e iriam comprar na Amazon. O que transforma a livraria numa vitrine pra Amazon. Exatamente. Que é o que a gente acabou fazendo também na própria feira. Perfeito. Você olha o preço e fala assim, cara, R$104, R$110, sei lá. Você olha na Amazon, tá por R$60. Você fala assim, cara, tá R$40 de diferença do que eles estão me oferecendo. Eu tô comprando direto da editora. Claro que todos esses outros pontos que a gente estava comentando continua sendo importante. A compra em livraria física, se você tem a possibilidade. Enfim, eu comento isso na minha pesquisa. Mas a gente precisa começar a se preocupar em olhar pro macro. E o que eu quero dizer com isso? A nossa sociedade está cada vez mais desigual. E isso está fazendo com que as pessoas não tenham escolha, a não ser a olhar para o preço. Elas não estão tendo a possibilidade de fazer escolhas. Então, acho que a gente já comentou sobre isso em um dos podcasts também. Que se você tiver que comprar uma cesta básica ou comprar um livro, né, vai chegar um momento, né, o café tá R$40. O café tá R$40, Então, você vai ter que fazer uma escolha. Eu prefiro, então, ter o meu café, e que nem é o melhor café, é um café basiquinho, do que comprar um livro. Eu não quero ser adulto, eu quero biscoitos e leite. Assim, que pra quem consegue gastar com cultura, entretenimento e arte, já vai escolher algo que vai ver um valor mais agregado, né? Por exemplo, eu lembro de ver
festival de música, né, como despontando nas periferias como grande foco de gastos a respeito de cultura, arte e entretenimento, né? Mas você tem aí museu, caro ou longe, inacessível. Você tem todas essas experiências com equipamentos tecnológicos sobre Leonardo da Vinci, Van Gogh e tudo isso. Você vai ver o preço dessa porra aí tá mais de R$100. Bem mais de R$100. Teatro, inacessível, quase incomprável, né? Quando você vê esses lugares. Então as pessoas acabam se destinando para consumir, quando consomem em streaming, o cinema. E a gente não tá falando de nada muito provocativo em termos de pensamento, assim, né? É tudo comfort movie, né? Como a gente costuma falar, né? Pede iFood, assiste alguma besteira em casa, tá com a cara grudada no celular, quando não jogando alguma coisa mesmo por aplicativo, consumindo sacanagem. As pessoas vão focar nas coisas mais acessíveis e, assim, né? Com menos valor, né, de consumo mesmo. No final, na sua própria conclusão ali, né, acabou que, e eu posso dizer isso, se eu estiver falando isso você me diz se eu tô errado ou não, né, mas que livrarias menores acabam se tornando um modelo mais eficiente, né, para fazer frente, né, aos benefícios que a Amazon e todos os outros e-commerces podem oferecer, né. Não é que é mais eficiente, né? É a única solução, né. Não, sendo bem sincera, é uma resistência só. Porque eu não acho que eles conseguem, de fato, fazer frente. Hoje em dia, de verdade, por exemplo, a Livraria Cultura, sendo bem sincera, depois das más administrações que tiveram, e agora eles estão optando por ter mais livrarias menores da Livraria Cultura, para manter um padrão, né? Porque a Livraria Cultura tem um nome forte, as pessoas ainda lembram muito. Então, eu acho que é mais pelo nome que eles têm ainda, e assim, não vamos perder isso, não vamos perder esse capital, né, e vamos insistir nisso aqui, diferente e é o que a Martins Fontes também eu acho que tem, né, são pessoas com dinheiro, enfim, mas eles mantiveram o padrão deles, desde então. Então eu acredito que o deles é mais um viés do tipo, vamos continuar, vamos insistir, porque a gente tem a maior parte dos títulos aqui ainda, é a livraria com o maior número de títulos de livros, que até, inclusive, até onde eu tinha visto, né? Eles tinham acesso antes, às vezes, do que alguns da Amazon, inclusive, de aparecer no catálogo da Amazon. Então, eles se mantiveram muito por essas questões, persistiram, mesmo durante a pandemia, eles continuaram. Livraria e editora, né? Exatamente. Desmonda, né? Sempre fizeram frente nos eventos de livros, sempre estiveram presentes também. Então, tudo que eles podem se manter ali, eles estão. Agora, uma Livraria Cultura, eu acho que tá muito mais ali pelo nome. E aí, né, sempre caminhando uma conclusão já, é sempre bom lembrar, né, que o preço que a Amazon oferece para nós como consumidor final, que é muito mais barato, é uma técnica já conhecida de mercado, que a gente chama de dumping. O objetivo da Amazon, não só no mercado de literatura, mas em todos os mercados que ela entra, ela é se tornar um monopólio. Então, toda vez que a gente compra da Amazon, a gente dá um passo na direção de um ecossistema em que a gente não vai poder mais ter outra opção que não seja comprar da Amazon ou do ecossistema Amazon. Isso é inevitável, em algum sentido. Eu sei que a gente sempre vai comprar o que é melhor pra gente, então não é um direcional pra você, ouvinte, não comprar mais da Amazon. Eu e a Marcela, naturalmente, também compramos coisas da Amazon, mas é isso, ela oferece um preço irresistível para você comprar sempre dela e não comprar da concorrência. A concorrência quebra e ela vai se tornar um monopólio, e uma vez que ela se torna um monopólio, ela vai oferecer o preço que ela quiser, e não só de livros, de tudo o que ela vende. Além do mais, o preço do livro, que a gente acaba comprando preço de capa, né, o preço final ali na prateleira, ele também é super inflacionado por conta do monopólio da produção de papel que a gente tem no Brasil, que é pela Suzano, que é uma empresa do agronegócio, né? Todo mundo sempre fica falando dessas merda de como o agro, ele é a locomotiva que carrega o Brasil nas costas, e na verdade ela é a grande responsável por encarecer todos os produtos primários que a gente consome nesse país, incluindo o próprio preço do café, que é o que a gente falou aqui, né? O Brasil não tem um problema de produção de café para abastecer o consumo nacional, mas é muito mais lucrativo vender para fora o café, o arroz, a laranja, a soja,
e o papel. O papel é um mercado extremamente lucrativo no exterior e a gente acaba sofrendo esse inflacionamento porque, para o produtor nacional ganhar dinheiro aqui, se a gente acaba tendo que pagar aqui internamente o preço que os gringos também pagam. Então, é um abuso que, enfim, tá tudo muito caro. E aí a gente acaba literalmente sendo empurrado pro lixo do consumo, para esse escape rápido de dopamina em rede social. Qualquer coisa que a Netflix joga na nossa goela aí é meio sufocante você acabar tendo só isso para consumir. Quanto mais quando você consegue consumir, porque a gente também trabalha bastante, não tem, são quase 3 horas todos os dias aí em transporte público. Não dá para você, enfim, ter esse respiro de um tipo de produção mais autêntica, que faz a gente pensar, que faz a gente refletir, que faz a gente chorar, se emocionar. É muito difícil. É sempre bom, mas também meio desesperador quando você vê o rumo que as coisas estão tomando. A gente, faz uns 2 anos, fez uma publicação muito legal aqui no podcast, que a gente fez um apanhado de eventos físicos de livro, né? Incluindo sebos que a gente experienciou, experiências muito autênticas de sebo, que não é só o preço barato de livro de segunda mão, tem outras coisas lá, e a gente convida vocês a ouvirem, que a gente também faz uma análise da festa do livro da USP, da própria Feira do Livro, da Bienal aqui em São Paulo. Enfim, a gente faz um apanhado geral e é sempre bom, né, viver a experiência física dos livros, seja na livraria, no evento, com os amigos, num sebo. Acho que é o grande, enfim, é sempre o grande direcional que a gente tira sempre quando a gente sai pra viver essas experiências, né? E pra gente encerrar, a gente queria trazer também algumas curiosidades que a gente viu na feira. Porque, obviamente, não foi... A gente viu muitas coisas boas, além da nossa crítica aqui sobre o preço. Mas a gente pode dizer que é um dos eventos que foi mais acessível que a gente já viu. Eu digo de inclusão. Então, ele é totalmente plano. Então, foi o que a gente tava falando sobre não ter catraca. Então, não cobra, né, pra você estar lá, nada do tipo. Mas com acessibilidade pra cadeirante, os banheiros, tudo tinha acessibilidade. Comida, espaço pra pet. Isso, inclusive também tinha isso. A parte que eles chamaram de a parte dos rebentos, que é só pras crianças. Muito foco em criança. Com muita coisa pras crianças, não só livros, né? Mas inclusive até autores. Já consagrados, já mais velhos. Exatamente. Que é sempre bom lembrar que, olha, de novo, um evento com viés, né? Como é importante formar novos leitores também, né? E como ele já tem essa mentalidade de fazer um espaço não só pra quem já frequenta a livraria, mas vamos trazer as crianças pra querer livro, colorir, literatura infantil mesmo, porra. Enfim, muito legal. O viés também, até de ter uma tenda só pro um viés político. Isso, que é a tenda vermelha. Isso foi... A editora do MST, com jogos deles também, que eles produziam. Muito legal. A Boitempo tava lá, né? Tantas outras editoras. E que a gente comprou também deles lá. A gente viu também editoras novas ou começando, que já tem um grupo lançando algumas coisas, que é a Casa do Povo. A Casa do Povo, bem legal. Foi bem legal. A gente já tinha visto alguma coisa deles, mas eles estavam com vários posters. Fazendo oficina. As próprias barracas, que são um conjunto de editoras independentes, que você sempre vai encontrar coisa diferente lá. Foi um evento de 9 dias, então ele se estendeu por um bom tempo, pegou um feriado prolongado na cidade de São Paulo, ofereceu transporte gratuito de van para as pessoas a partir do metrô, então outro ponto positivo, por mais que muita gente reclamou que não estava na frequência que poderia estar, né, para atender ao tamanho do público, ainda assim é mais um incentivo para as pessoas estarem lá, num lugar que é mais difícil de acessar por não ter metrô na cara, né, e muitas linhas de ônibus. Muito legal tudo, né, da experiência, inclusive a própria brincadeira que eles estavam fazendo na editora Todavia, né, que eles deram, ao comprar qualquer coisa na barraca deles, eles davam um biscoitinho da sorte, que é legal. Junto com a outra marca, que é Enjoei. Isso. E eles fizeram um biscoitinho, Leia a Sua Sorte. Tudo a ver com uma feira do livro. Achei muito genial a ideia. A gente não abriu. A gente vai abrir agora. Leia pra nós. Não vivo de escrever, mas escrever é quem sou. O que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo? Djamila Pereira de Almeida. Não é muito uma sorte, né? Leia a sua sorte. Leia a sua sorte, não tá... Bem, não vou fazer a crítica construtiva agora, né? Mas não tem sorte aqui, né? Mas é uma frase muito bonita, da Djamila Pereira de Almeida. Muito legal. Tava esperando uma leitura da sorte aqui, né?
Você vai ter muitos livros esse ano. Termine o seu livro. Termine o seu livro. Podia muito ter eu. Deus tá vendo esses livros que você tá deixando aí inacabados. E daqui, assim, quantos livros, mais ou menos, você já leu? Leu o quê? Livro. Que livro? Daqui dos seus livros, você já conseguiu ler mais ou menos quantos? Desculpa, ler... Você não leu? Como assim leu? Leu? Acho que eu não tô entendendo. O Leu. livro você lê, né? Ler, você diz de ler. Gente, eu não sabia disso, não. Se você gosta do Olhar Anacrônico, você pode avaliar a gente no Spotify ou curtir os nossos vídeos no YouTube. A gente tá publicando concomitantemente. O que a gente publica aqui no Spotify tá indo pro YouTube e gradativamente a gente tá republicando os nossos episódios mais velhos, né? Lá no YouTube pra chamar novas pessoas. O Olhar Anacrônico é um projeto independente que a gente sempre agradece quando vocês acabam compartilhando, comentando ou curtindo o que a gente faz aqui. E se vocês tiverem indicações de livros, eventos que a gente poderia participar ou assuntos que vocês gostariam de ver por aqui, vocês sempre podem comentar, que a gente dá... Enfim, a gente tem poucos comentários, né? Então a gente sempre vai olhar tudo que vocês comentam e vai levar em consideração o que vocês acabam compartilhando com a gente aqui. É isso. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e... Até mais.